acontecia? Como é que explica isso? A física clássica não dá uma resposta para essa questão. Daí uma segunda questão é a própria frequência da radiação que incide influenciar na ocorrência ou não de corrente elétrica. É o que a gente vai ver aqui nessa outra figura. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente tem um material, que é o potássio, tá? Essa estrutura cinza aqui é o potássio. E daí você tem três ondas eletromagnéticas, né? Três radiações incidindo nesse material. Você tem o vermelho, você tem o verde, você tem um azul, o violeta aqui, tá? E aí o que se observa é o seguinte: a radiação vermelha, independente da intensidade que você faça, né? Ou seja, independente da amplitude dessa onda eletromagnética, quando você faz a luz vermelha incidir nesse material, você nunca observa a ocorrência de corrente elétrica, não importa qual seja a intensidade. Isso é um fato que a física clássica também não conseguia responder. Por que eu ponho uma onda eletromagnética muito intensa e essa onda eletromagnética, apesar de ser muito intensa, não consegue fazer surgir corrente elétrica? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a luz verde. Eu posso pegar uma luz verde pouco intensa e fazer ela colidir com esse material e dali eu observo a ocorrência de corrente elétrica. Tá? Ou então uma luz violeta ainda menos intensa, faço ela colidir no material e dali eu observo a ocorrência de corrente elétrica. Por que a frequência, né? Por que a cor, vamos dizer assim, da onda eletromagnética influencia na ocorrência ou não do efeito fotoelétrico, enquanto que a intensidade da onda, essa não influencia? Essa era também uma questão que estava em aberto lá no final do século XIX, que a física clássica, o eletromagnetismo clássico, não conseguia responder. Tá? Então, com a proposta de Einstein, que eu já vou dizer qual é, essas duas perguntas elas foram respondidas, né? E aí, com isso, ele conseguiu aí uma teoria para modelar, né, e para justificar essas propriedades que o Hertz observou no efeito fotoelétrico. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: o que o Einstein fez? Qual foi a proposta dele? Ele falou o seguinte: vamos, para esse fenômeno, esquecer que a luz é uma onda eletromagnética. Vamos deixar de lado essa interpretação da luz aí como onda eletromagnética e vamos supor que a luz é um conjunto, é como se fosse um rio, né, por onde fluem algumas partículas, que a gente vai chamar de fóton. Né? Fóton, partícula de luz. Tá? Então, vamos supor que a radiação eletromagnética ou pelo menos não precisa ser entendido como uma radiação, como uma onda, tá? Ela pode ser entendido como um conjunto de partículas, tá? E essas partículas, a energia de cada uma delas é proporcional à frequência da radiação. Então, vamos supor que eu tenho aqui um fóton no violeta. Esse fóton, ele tem uma energia que é proporcional à frequência do violeta. Vamos dizer que você tem um fóton aqui no verde, e aí esse fóton, a energia dele é proporcional à frequência do verde. Então, para cada radiação, você tem aí um fóton cuja energia é proporcional à frequência dessa radiação. Tá? Então, esse Ni, essa letra do alfabeto grego aqui, é a frequência. Tá? E aí a constante de proporcionalidade aqui é o H, a constante de Planck. Tá? Então, ele falou, vamos supor que a radiação é formada por partículas cuja energia que elas têm é dada por essa expressão. Tá? E aí, conforme essas partículas vão colidindo com os elétrons do material, que nesse caso é o potássio, esse fóton ele pode ter ou não energia para arrancar esse elétron dali. Tá? E aí vai acontecer ou não a corrente elétrica em função deste fato. Tá? Então, qual que é a energia necessária para você arrancar um elétron da estrutura do potássio? Ó, a estrutura do potássio, para você conseguir arrancar um elétron dali, você precisa de 2 elétronvolts. A elétronvolts é uma unidade de energia, né? Então, para você conseguir tirar um elétron daqui da superfície, você tem que empregar essa quantidade de energia. Tá? Dada essa regrinha aqui, para a energia do fóton, para o vermelho, você tem que cada fóton vai ter essa quantidade de energia aqui, ó, 1,77 elétronvolts.
Então, cada fóton, conforme ele colide com o elétron da estrutura, ele não tem energia suficiente para conseguir arrancar esse elétron. Por isso que ele não vai produzir corrente. Tá? Agora, no verde, como a frequência já é um pouco mais alta, né, você diminui o comprimento de onda, ó, de 700 baixou para 550, então, consequentemente, o que acontece com a frequência? A frequência aumenta. Então, cada fóton tem uma energia que é um pouco maior do que a energia do vermelho. Tá? Então, cada fóton vai ter uma energia aí de 2,3 aproximadamente, né, em eletronvolts, que já é uma energia maior do que os 2 volts, eletronvolts necessários para você arrancar o elétron da superfície do potássio. Tá? Então, se você joga a luz verde, aí sim você consegue produzir corrente elétrica, independente da intensidade, né? Porque nessa formulação de Einstein aí, a intensidade está relacionada à quantidade de fótons, tá? Então, se eu tenho uma onda eletromagnética de baixa intensidade, significa que eu tenho poucos fótons colidindo aqui por segundo. Mas cada fóton vai ter sempre essa energia aqui, tá? Então, se eu tenho baixa intensidade ou alta intensidade, não é isso que vai ser relevante para acontecer a corrente elétrica ou não. O que vai ser relevante para acontecer a corrente elétrica é a energia de cada fóton. Tá? Então, independente da intensidade, no vermelho você nunca vai observar corrente elétrica acontecendo, porque os fótons são sempre menos energéticos do que o mínimo necessário para arrancar o elétron dali. Agora, no verde, não. No verde, independente de você ter uma luz pouco intensa ou muito intensa, os elétrons, os fótons, né, eles sempre vão ter energia suficiente para arrancar o elétron daquela estrutura. No caso do violeta, nem se fala, né? O comprimento de onda é mais baixo, a frequência ainda é mais alta. Então, cada fóton tem aqui aproximadamente 3 eletronvolts. Então, logicamente, que quando eles colidirem com o elétron dessa estrutura, eles vão ter energia suficiente para arrancar o elétron. Tá? Então, com essa proposta aí, de que a luz poderia se comportar como um conjunto de partículas, né, o Einstein ele traz uma ideia muito nova, né? Na verdade, não muito nova. Né? A gente viu, né, nas aulas anteriores que Newton, lá no século XVII, ele já tinha uma teoria corpuscular para a luz, mas essa teoria de Newton foi deixada de lado com o tempo, né? Porque as experiências do século XIX mostraram que a luz era uma onda eletromagnética, se comporta como onda eletromagnética. Então, aquela teoria corpuscular de Newton foi abandonada. Aí, no início do século XX, o Einstein vem com uma nova teoria corpuscular para a luz aí, para poder explicar o efeito fotoelétrico. Tá? É uma teoria corpuscular muito diferente daquela que Newton propôs. Tá? Ele não está ressuscitando a teoria de Newton, não. Ele está trazendo uma nova teoria corpuscular. Tá? E essa teoria de Einstein aí, ela foi muito criticada, né? Na época que ele propôs isso, em 1905, essa teoria de Einstein ela foi muito criticada. A comunidade científica não queria aceitar, né? Porque já estava lá já estabelecido que a luz era uma onda eletromagnética. Então não tinha porquê, né, ressuscitar essa ideia corpuscular da luz aí, né? Então a comunidade científica não aceitava muito bem essa ideia, né? O próprio Max Planck, né, que deu base aí para o Einstein propor essa ideia, era um dos que criticava muito essa ideia, tá? O Max Planck ele era amigo do Einstein, pessoal, mas ele não aceitava a ideia do Einstein, não. Ele era contrário a essa ideia. Tá? Então, tanto foi difícil, né, para essa ideia se estabelecer, que o Einstein só foi receber o prêmio Nobel por essa teoria dele só lá em 1921, 16 anos depois dele ter escrito o artigo, em 1905. Tá? Então, ele recebeu o prêmio Nobel pelo conjunto da obra dele, de 1905, né? Ele propôs três ideias novas, né? Ele escreveu 3 artigos que foram muito importantes na história da física moderna, lá em 1905. Um deles foi esse artigo aqui sobre a explicação do efeito fotoelétrico.
partindo dessa teoria corpuscular, né? Um segundo artigo muito importante, que ele publicou em 1905, foi a própria teoria da relatividade, né? Que a gente vai estudar logo mais. Tá? E um terceiro artigo que ele publicou, também em 1905, foi sobre o movimento browniano, onde ele mostra lá que, naquela época, ainda essa ideia ainda era meio que conjectura, né? De que a estrutura microscópica, né, da matéria tinha um formato de moléculas e tal. Então, foi Einstein lá com o movimento browniano que mostrou que aquilo ali tinha sentido e tal. Então, ele propôs esses 3 trabalhos, tá? O efeito fotoelétrico, a teoria da relatividade e o movimento browniano. Então, com esses 3 trabalhos, ele começou a ser uma pessoa mais notada, né? Com o tempo. Até então, ele era anônimo, ele não era famoso ainda. Ele tinha 25 para 26 anos nessa época, tá? Então, foi a partir dali que ele começou a ficar famoso, né? Foram esses 3 trabalhos aí que mudaram a vida dele, assim, drasticamente, né? Inclusive, esse ano de 1905 aí é conhecido como o ano miraculoso do Einstein, foi quando tudo mudou na vida dele e tal, tá? Aí, o que acontece? Com essa teoria aqui corpuscular para a luz, ele conseguiu explicar essas propriedades aí do Hertz, né? A questão do tempo fica muito facilmente compreendida aqui, né? Por que é instantâneo? Por que a corrente elétrica acontece quase que instantaneamente? Porque a energia ela acontece aí através de um choque, né? A transferência de energia entre 2 partículas. Você tem o fóton, então o fóton ele colide no elétron, e aí o elétron é injetado com aquela energia que o fóton deu para ele. Por isso que a corrente elétrica ela não leva um certo tempo para começar a aparecer. Ela é instantânea, porque é fruto de uma colisão entre 2 partículas. Ao contrário do que a teoria clássica, né, pressupõe, né, que é uma onda que vai colocando energia aos poucos ali para poder arrancar o elétron. Tá? E a outra explicação, que é a questão da frequência influenciar no surgimento da corrente, e não a intensidade da onda eletromagnética, também está dada aí por essa expressão, né? Se a radiação tem fótons ali com energias que não é o suficiente para arrancar o elétron do material, independente da intensidade, ou seja, independente da quantidade de fótons que aquela radiação carrega, você nunca vai conseguir produzir corrente elétrica, tá? E se você tiver uma radiação com energias, com fótons, né, com energia suficiente, mesmo que você tenha baixa intensidade, você vai ter o surgimento de corrente elétrica. Tá? Então, aqui esse gráfico está falando sobre isso, né? Você tem aqui no eixo vertical a corrente elétrica produzida aí no efeito fotoelétrico, e aqui na horizontal uma tensão aplicada. Para explicar isso aqui, eu precisava do aplicativo lá que não está abrindo. Vamos ver se abriu. Ainda não abriu, não. Não vai abrir, não. É muito pesado. Eu acho que com um vídeo do Google Meet aberto aí acaba dificultando ali a abertura do outro. Aí o que acontece é o seguinte, vou tentar explicar por alto aqui. Se você coloca uma certa tensão, vamos supor que você faz a luz incidir numa certa placa que está na horizontal, tá? Se você colocar uma outra placa acima dela, tá? E estabelecer uma diferença de potencial entre essas 2 placas, se essa diferença de potencial, a tensão aplicada, for positiva, significa que essa tensão está contribuindo para a corrente elétrica acontecer. Tá? Então, conforme o tempo passa, vão chegando elétrons que saem da placa de baixo, em função ali da ocorrência do efeito fotoelétrico. Então, esses elétrons eles vão sendo ejetados e vão sendo arremessados para cima pela diferença de potencial, né? E pela energia cinética que eles têm. E daí eles chegam lá na outra placa, e aí você tem a medida da corrente elétrica ali. Tá? Agora, se essa diferença de potencial for negativa, tá?
o que acontece é o contrário. Aqueles elétrons que saem da placa de baixo e tendem a ser arremessados para a placa de cima, como agora a diferença de potencial está invertida, então essa diferença de potencial está empurrando os elétrons de novo para baixo. E daí você não tem a corrente elétrica acontecendo. Tá? Então vai existir aí uma DDP, uma tensão, né? Uma diferença de potencial de corte, a partir da qual você não consegue mais observar corrente nenhuma. Tá? E daí, se você for aumentando a diferença de potencial, a corrente elétrica ela vai aumentando. Né? E é claro que esse gráfico aqui ele tem que ter um máximo, né? Porque os elétrons que formam a corrente, eles não são infinitos. Vai chegar uma hora que a quantidade de elétrons ali chega no seu limite. Né? E daí você tem uma corrente que se estabiliza. Né? Então, quanto mais elétrons você tem, esse valor onde estabiliza é mais alto. Né? Então, quanto mais intensidade de luz que você faz incidir no material, maior vai ser a corrente para uma certa frequência. Tá? Isso aqui ficou meio complicado de entender, porque não deu para ver lá o outro negócio. Mas o que interessa é a gente conhecer aí o fenômeno, tá? Da radiação do efeito fotoelétrico e entender de que maneira que essa proposta de Einstein aqui responde a essas duas perguntas que existiam aí no final do século XIX. Tá? A questão do tempo e a questão da radiação, da frequência da radiação influenciar na ocorrência do efeito fotoelétrico. Tá? Então, aqui a gente tem umas formulinhas, né? O que a gente tem aqui? A energia do fóton, que é essa partícula presente na luz, ela é sempre a constante de Planck vezes a frequência da radiação, tá? Essa constante de Planck tem esse valor aqui, 4,1 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo. A unidade da constante de Planck é energia, a dimensão, né? É energia, eletronvolts, vezes tempo, segundo. Então, se você pega eletronvolts vezes segundo e multiplica por uma frequência, que é segundo a menos 1, isso dá eletronvolts, dá energia. Tá? Então, dimensionalmente, a gente observa que isso tudo aqui faz sentido. Né? Ó, o H, dada a sua unidade, multiplicado pela frequência, isso aqui dá energia. E aí foi daí que o Einstein partiu, né? Para propor essa ideia nova aí. Tá? Então, essa é a energia do fóton, H vezes a frequência. Constante de Planck vezes a frequência da radiação. Agora, vamos dizer que esse fóton ele colide num certo material. E aí esse material tem uma quantidade de energia ali para você poder arrancar o elétron. Tá? Essa quantidade de energia, a gente chama isso de função trabalho. Função trabalho, tá vendo? Então, função trabalho é aquela energia necessária para você conseguir arrancar o elétron da estrutura do material. Tá? Então, qual é a energia cinética que o elétron vai ser emitido, né, após o fóton colidir nele? Vai ser a própria energia do fóton menos essa energia gasta aí para arrancar o elétron, a função trabalho. Tá? Então, o elétron ele sai com uma certa quantidade de energia que depende dessas duas quantidades, ó, da energia do fóton incidente e da função trabalho do material que você tem aí, né, para fazer a corrente acontecer. Nessa figura aqui, a função trabalho do potássio é 2 eletronvolts, tá vendo? Essa é a quantidade de energia, aquele W que estava ali no outro slide. É a quantidade de energia que você precisa para poder arrancar o elétron dessa estrutura. Tá? Então, você vê que as contas, né, que a gente faz aqui no efeito fotoelétrico são contas bem simples, né? Não tem nada muito complicado, não. A matemática complicada aí da mecânica quântica, ela começa mais a partir lá da década de 20, né, do século 20. 1920, 1925, por ali.
Tá? E aqui a gente tem algumas funções de trabalho de alguns materiais. Né? O alumínio, a função trabalho dele é 4,26 elétron-volts. Então, essa é a quantidade de energia que você tem que jogar no alumínio para conseguir arrancar um elétron da superfície dele. Tá? Do ouro, é 5,47. É uma função trabalho bem alta. É difícil arrancar elétron da estrutura do ouro. Né? Isso aqui é até intuitivo, é fácil de entender. Né? O ouro é um material muito denso. Significa que o átomo de ouro, né, ele é muito, os elétrons eles estão muito ligados ali ao núcleo. Então é difícil arrancar elétrons dali. Né? Por isso que a função trabalho do ouro é bem grande, bem alta. E nesse slide aqui tem uma continha só para a gente entender numericamente como é que funciona isso. O K é a energia cinética do elétron, que é emitido, tá? Esse E é a energia do fóton. E esse φ aqui é a função trabalho, que no último slide a gente chamou de W. Tá? É comum chamar a função trabalho de φ. Então vamos supor que você tem aí um certo fóton cuja energia dele é 6 elétron-volts. Se você joga esse fóton no material e o elétron sai com uma energia cinética de 4 elétron-volts, qual que é a função trabalho desse material? É muito simples, é só fazer essa continha aqui, né? Qual que é o número que você subtrai de 6 para dar 4? É 2. Então, a função trabalho desse material é 2. Né? É o potássio, né, que a gente viu ali no último slide. Tá? Então, para você arrancar um elétron desse material, você precisa de 2 elétron-volts. Você joga 2 elétron-volts, você faz o elétron ficar solto. Tá? Agora, para além dele ficar solto, ele sair com uma certa energia cinética, aí você tem que aplicar uma energia um pouco maior do que 2 elétron-volts. Tá? O outro exemplo é similar a esse aí. Né? Você tem aqui um certo fóton, cuja energia você não sabe quanto é. O que você sabe é que a função trabalho do material é 7 elétron-volts. E aí, quando você faz esse fóton incidir no material, esses elétrons que saem do material saem com uma energia de 4 elétron-volts. Então, qual que é a energia do fóton? É 11, né? Qual que é o número que menos 7 dá 4? É 11. Né? Então, esse fóton aí é um fóton bem energético, né? Provavelmente deve estar lá para o ultravioleta, ou de repente lá para raio-x, né? É um fóton bem energético. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Não tem só o calendário aí de 2020. Ah, abriu aí, ó. Ó, esse aqui é um simuladorzinho aí para a gente ver o efeito fotoelétrico. Depois vocês entram nessa página aqui que é interessante. Tem experimento de física, de química, biologia, de matemática, tá? São simuladores, a gente pode interagir aqui, igual a gente interagiu ali no do espectro da radiação de corpo negro, né? Então é o seguinte, ó, a gente está vendo aqui que a intensidade da luz está em 0, né? Não tem luz nenhuma sendo aplicada nessa placa daqui, do meu circuitinho aí, né? Agora, se eu aumentar a intensidade de luz, daqui a pouco, demora um pouco mesmo. Na verdade, esse aplicativo aqui está um pouquinho bugado, eu não sei se é problema do computador ou não. Agora a gente está vendo aqui as bolinhas saindo, então são os elétrons saindo desse material, tá vendo? Conforme você faz a luz incidir, essa luz, né, os fótons dessa luz colidem com os elétrons, e esses elétrons, eles são arremessados aí, né? Então, se tiver uma diferença de potencial favorável aqui entre essas duas placas, aqui está em 0, tá vendo? Mas eu posso aumentar essa diferença de potencial, puxando para cá. O que acontece é que a corrente, ela aumenta. Vocês observarem esse número aqui, ele aumentou quando eu puxei do 0 para o 4,4 volts aqui. Tá?
Isso porque eu estou colocando uma diferença de potencial positiva, então essa diferença de potencial positiva está ajudando essa corrente a acontecer. Ela está facilitando, né, os elétrons saírem daqui e chegarem aqui. Tá? Eu posso colocar uma diferença de potencial negativa, ó, para cá, passando do zero para o outro lado. Vai ver que a pilha vai mudar, ó, mudou, tá vendo? Agora eu inverti a polarização da minha DDP aí, da diferença de potencial. O que aconteceu com a corrente? Zerou, tá vendo? Zerou porque agora os elétrons eles não conseguem chegar na outra placa. Eles são arremessados, né, no sentido de irem para outra placa, mas a DDP estabelecida aqui agora inverteu. Então elas empurram os elétrons de volta. Então, a depender do valor dessa DDP, você não tem corrente elétrica nenhuma chegando aqui. Tá? Aquela DDP mínima que faz os elétrons não chegarem aqui, a gente chama isso de tensão de corte. Tá? Pode ver os gráficos aqui também. E aí eu posso mexer na intensidade. Então, se eu diminuo a intensidade da luz que está batendo ali naquela placa, o que vai acontecer é que o número de bolinhas tende a diminuir, tá? Porque eu tenho menos fótons colidindo com os elétrons da placa. Consequentemente, menos elétrons vão sair da placa. Tá? Eu posso mexer aqui na luz, né? Na frequência, e isso também vai interferir na ocorrência ou não do... Se eu puxar para cá, para o vermelho, aí a frequência é muito baixa. A gente vai ver que do vermelho, quando eu tenho a luz vermelha incidindo nessa placa, também não vai ter corrente elétrica nenhuma acontecendo. Porque essa frequência é tal que os fótons não têm energia suficiente para arrancar os elétrons aqui dessa placa. Tá? Então, esse é o efeito fotoelétrico aí. O segundo assunto que a gente estuda aí sobre a física moderna, né? Então, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre a radiação de corpo negro. A radiação de corpo negro deu ensejo aí para o Einstein explicar o efeito fotoelétrico, explicar essas propriedades do efeito fotoelétrico, que no final do século XIX ainda não se sabia, né, por que aconteciam aquilo. Tá? Então, o que o Einstein fez na física moderna, foi trazer essa questão da dualidade, né? A radiação eletromagnética, às vezes, ela se comporta como onda, e isso a gente observa naqueles fenômenos lá do século XIX, né? Interferência, difração, e às vezes, a depender do fenômeno que você está observando, ela se comporta como partícula. Então, a radiação eletromagnética, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, a depender do fenômeno que você está observando, da experiência que você está fazendo. Tá? Aí, mais tarde, de Broglie vai estender essa ideia de dualidade para a matéria. Ele diz o seguinte: se a radiação, que antes a gente só entendia como onda, agora a gente entende também como partícula, será que a própria matéria, né, os objetos sólidos, que a gente entende como partícula, como coisa física, partícula, né? Será que essas coisas físicas, essas coisas materiais, elas também não podem se comportar como onda? E aí isso deu uma certa revolução aí na física moderna. Muita coisa interessante surgiu a partir dessa hipótese, né, de de Broglie aí, da dualidade onda-partícula. Tá? Coisa que a gente não deve discutir aqui, não. A intensidade, ela pode ser entendida como a quantidade de energia, quando você está no contexto da radiação, né, como partícula, né, da proposta de Einstein. Se você entender que cada partícula daquela, cada fóton tem uma energia, né? E aí, se você tem uma alta intensidade, você tem muitos fótons. Então, consequentemente, você tem muita energia, porque cada fóton carrega uma quantidade de energia. Agora, se você tem uma baixa intensidade, você tem uma baixa quantidade de fótons. Logo, você tem uma baixa quantidade de energia também, porque a quantidade de fótons é pouca, são esses fótons que carregam a energia, né?
Isso no contexto da interpretação de Einstein, né? Da interpretação corpuscular. No contexto da física clássica, do eletromagnetismo, a amplitude de uma onda eletromagnética está associada à amplitude a intensidade da onda eletromagnética está associada à amplitude, né? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Tá? Então, se você quiser fazer um paralelo entre as duas interpretações, uma onda eletromagnética com amplitude alta é uma onda eletromagnética que carrega muitos fótons. E uma onda eletromagnética com amplitude baixa é uma onda eletromagnética que carrega poucos fótons. Tá? Então, essa aqui é a questão aí da intensidade. Certo? Alguma dúvida aí sobre o efeito fotoelétrico? Na próxima aula, a gente já vai discutir um outro assunto da física moderna, que é a questão da estabilidade da estrutura atômica, né? Até o modelo de Rutherford, lá no final do século XIX também, né? Existiam ali algumas questões. Na verdade, o modelo de Rutherford que já é até depois do século. Enfim, foi na passagem, né? De um século para o outro. Existiam algumas questões ali que a física clássica não respondia. Tá? Então, por exemplo, a física clássica, ela diz que uma carga elétrica acelerada emite energia. Então, se os elétrons estão rodando lá no núcleo do átomo, eles estão acelerados. Logo, eles deveriam estar emitindo energia. Se eles emitem energia, eles perdem energia. Então, eles deveriam colidir num determinado momento com o núcleo do átomo e o átomo deveria implodir, né? Deveria se aniquilar muito rapidamente. Só que isso não acontece, tá? Então a gente vai ver que Bohr dá a explicação para isso aí, lá em 1913, o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mandei aí a lista de presença. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição aqui, senão a gente se vê aí na próxima aula, tá? Por hoje é só.